E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rui e quero nesse vídeo compartilhar com vocês a forma como eu faço o planejamento anual de auditorias, ou PAA. Mas antes que eu continue, eu queria que você se inscrevesse no canal e marcasse um sininho para acompanhar as novidades logo que a gente postar. Solta a vinheta. Em uma abordagem mais simplista, há duas maneiras nas quais as horas de uma equipe de auditoria são gastas: auditorias ordinárias e as auditorias especiais ou extraordinárias. Nesse vídeo, eu mostro como planejamos as auditorias ordinárias, pois as especiais ou extraordinárias acontecem muitas vezes de maneira intempestiva e sob uma demanda específica. Bem, estamos com o nosso plano de auditorias a todo vapor. Estamos chegando ao final do ano e o Comitê de Auditoria nos pede o Plano Anual de Auditorias para o próximo ano. E para elaborarmos um PAA, julgo que há 3 pontos que deverão ser considerados nesse momento. Olha aqui. Primeiro, quantidade de horas homem. Ou seja, quantas horas homem há disponíveis na sua equipe. Quantos auditores você tem, multiplicado pela quantidade da carga horária do regime de contratação deles, dias de trabalho no ano, essa é a quantidade de horas homem disponíveis. A segunda é a tolerância a risco. O Conselho de Administração vai dizer assim, eu quero riscos daqui até aqui. Menos do que isso, não precisa trabalhar. E o terceiro, um ponto que a gente tem sempre que falar, o orçamento. Quanto de recursos o Departamento de Auditoria tem para tocar o plano de auditoria. Então, retornando a nossa discussão, com essas 3 variáveis, a gente inicia a elaboração do PAA. O primeiro documento importante é a matriz de riscos. Nela, veremos a quantidade de riscos em cada um dos quadrantes, ou de maneira geral, quantos riscos estão nos quadrantes de alto, médio ou baixo risco. Vou mostrar para vocês aqui no quadro. São 3 riscos, né? A gente pode determinar que um quadrante alto, da parte de probabilidade e materialidade. Então, nós temos aqui a nossa matriz, quadrante de alto risco, quadrante de médio risco e os quadrantes de baixo risco. Então, voltando aqui na nossa discussão, quando o conselho diz, não, eu quero só alto, médio e baixo, ou então só quero alto e altíssimo, isso vai determinar a quantidade de horas homem que você utilizará nisso aí, no cumprimento do teu PAA. Aí a gente recebe a informação que o conselho quer mitigar todos os riscos localizados nos quadrantes de alto e altíssimo. Para este exemplo, adotaremos que há um total de 100 riscos, né? Só para ter esse exemplo. Normalmente, cada um desses riscos demanda um trabalho de auditoria interna. Na descrição aqui do vídeo, eu colocarei o link de um vídeo onde eu falo do trabalho de campo da auditoria interna. Um trabalho de auditoria interna é planejado em horas, ou seja, determinado trabalho levará 120 horas, 200 horas, 250 horas e por aí vai. Então vamos adotar uma média de 80 horas homem por trabalho, apenas para esse exemplo. Isto para atender os 100 riscos determinados pelo Conselho traria um total de 8.000 horas homem necessárias ao cumprimento do PAA. Então a gente vai considerar que a equipe de auditores está sob regime CLT, a jornada mensal de 220 horas. Pegamos essa jornada mensal, multiplicamos por 11 e chegamos a 2.420 horas homem por auditor. Eu multipliquei por 11 para pois há um mês de férias, ou seja, para cumprir as 8.000 horas necessárias ao PA, precisaremos de no mínimo 3 auditores e ainda faltariam 740 horas para chegarmos aos 8.000 necessários. Não devemos esquecer que ainda deverão ser consideradas auditorias extraordinárias, horas de treinamento, deslocamento, licenças médicas e outras intempestividades que reduzem a quantidade de horas homem. Vou mostrar para vocês aqui no quadro, olha só. Quando a gente faz o plano de auditoria, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser assim, as horas homem disponíveis. Então a gente, no nosso exemplo, são as 2.420 horas por auditor. Não é isso? Então eu mencionei que a gente tem que tirar dessas horas as programadas, tá? As auditorias extraordinárias, então a gente vai tirar aqui
As licenças médicas, vamos tirar aqui. Treinamento, vamos tirar aqui. Férias, vamos tirar aqui. Então, esse saldo será menor do que as 2.420 horas que a gente faz, que a gente pode considerar como horas brutas, tá? Então, na hora que você vai programar o seu PA, você tem que considerar isso também. Porque se você não considera isso, você pode ter problemas na hora de vender isso para outra administração. E algumas alternativas, como é que a gente consegue cobrir, por exemplo, aquelas 740 horas que nós deixamos para lá? Nós podemos usar horas extras, podemos usar banco de horas, podemos terceirizar as horas, e essas aí oneram um pouco o orçamento. E a última alternativa, que eu não sei se o conselho gostaria, seria reduzir o risco. Por exemplo, atuar somente nos riscos altíssimos. Isso não onera o orçamento, mas reduz o efeito do plano de auditorias. Com esse plano aprovado, a gente inicia o planejamento da prontificação da equipe, que significa dizer qual auditor irá para onde, quando e como. Com o planejamento concluído, cada auditor deverá receber uma cópia, para que também adeque sua vida privada às demandas profissionais. Isso é importante. Esta é uma forma muito ética de gerenciamento da equipe. Para empresas com presença nacional até fora do Brasil, receber o planejamento com antecedência faculta ao auditor o agendamento de compromissos familiares, médicos, treinamentos e outros eventos importantes na sua vida privada. Essas são linhas gerais que seguramente já te ajudarão. Se quiser algo mais detalhado e desenhado para você, dá uma olhada no programa de mentoria do canal da Integridade. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se essa informação fez sentido para vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like e marquem aquele sininho que está aqui do lado, para que recebam nossos conteúdos assim que publicarmos. Continuemos íntegros. Obrigado e até breve.